Olá, hoje é Dia das Mulheres e eu quero falar hoje de transformação, de cura, de mudança, de renovação, de vida e vida em abundância. Eu não poderia falar disso sem falar do nosso encontro com Jesus, do nosso encontro marcado com Cristo, com cada uma de nós. Não existe Jesus passar pela nossa vida sem transformação, sem trazer toda uma restauração para a nossa vida, mudar o curso da nossa história, ajudar a gente a construir uma história junto com Ele, andando e observando, fazendo, vivendo com Jesus. A palavra diz nos 4 evangelhos, nos mostra como Jesus, em seus ensinamentos, nas suas parábolas, ele usava inúmeras vezes mulheres e as histórias de mulheres para ensinar. O Senhor também passa na vida de mulheres, cruza a história de várias mulheres, restaurando a vida delas, como a viúva de Naim, em que ele ressuscita o seu filho, como a prostituta, em que ele muda uma sentença. Assim também muitas mulheres o seguiam. Em Lucas 8, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: aconteceu que, depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Naquela época, na cultura em que Jesus vivia, estava inserido, as mulheres não eram tratadas como pessoas. Simplesmente as mulheres eram tidas como... eu não consigo nem usar palavras para falar, né? E o nosso Criador, o nosso Senhor nos amou de tal maneira, de tal maneira, que dentro daquela cultura ele tratou a mulher de uma maneira especial. Nunca falou uma palavra que a depreciasse. Simplesmente ele sempre dava honra, ele sempre dava um lugar especial para a mulher naquela cultura, naquela época. E o Senhor quer fazer isso com a gente todos os dias da nossa vida. O Senhor quer ser nosso amigo. Várias mulheres eu poderia citar aqui em que o Senhor mudou a vida, inclusive da própria Maria, mãe dele, A maneira como o Senhor ensinou a própria mãe, a própria Maria. Mas eu quero falar de Marta e Maria, sua irmã, irmãs de Lázaro, amigos de Jesus, amigas de Jesus. E aqui tem um relato em Lucas 10, 38, diz o seguinte: ora aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Naquela época, estudantes sentavam aos pés dos seus professores. Mas rabinos não ensinavam mulheres. Mulheres não poderiam abrir a boca. Homens eram proibidos de falar com mulheres na rua. E as mulheres publicamente seguiam Jesus na rua. E aqui mostra Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, e Marta já havia falado, Jesus era o mestre, Tendo Jesus como mestre. Hoje, o convite para cada uma de nós é escolher a melhor parte de todas. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor muda a história, mas acima de tudo o Senhor transforma, e Ele transforma com seus ensinamentos. O Senhor transforma quando a gente ajoelha aos seus pés, a gente deixa todas as nossas dificuldades, todos os nossos fardos diante dEle, e Ele responde, e Ele nos guia, e Ele, andando com Ele, nós mudamos a história. O Senhor, Ele quer nos ressuscitar nessa vida e na outra. Então, mulher, que nós possamos escolher a melhor parte, estar sempre ouvindo, estar sempre amando, estar sempre andando com o Mestre e o servindo. Feliz Dia das Mulheres!